Olá, meu nome é Vinícius Veloso, sou repórter de entretenimento do Metrópolis e hoje nós temos aqui um bate-papo com Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e André Fateste. Eles estão com a nova turnê aí de tributo da Legião Urbana. A turnê se chama As Cinco Estações, é um tributo ao álbum 5 e ao álbum As Quatro Estações da banda. E agora vocês vão poder conferir um pouco da entrevista que a gente fez com eles. Bora lá? Queria começar perguntando para o Dado, né? Eu queria saber como é que o álbum As Quatro Estações e o álbum 5 se relacionam musicalmente. Eu queria saber quais são as semelhanças que existem entre eles para eles serem trabalhados em uma turnê só. Boa pergunta, realmente, boa. Cara, eu não sei, eu acho que assim, depois do Que País é Esse, a gente virou uma página na nossa história, na nossa história como cidadão mesmo, como gente, como adultos que saímos meio que daquela coisa do punk rock, que foi o Que País é Esse e tal, e querendo descobrir novos caminhos musicais, novas formalidades, novas portas a se abrir e tal. E que eu acho que nesses dois discos o que une os dois é a espiritualidade, né? Assim, então, se você vê, pega o Quatro Estações, o Renato não sabia o que escrever, o que dizer, o que falar, era um momento complexo, complicado nas nossas vidas, enfim. Negrete tinha saído da banda, a gente estava renegociando questões com a gravadora e a gente acabou um ano no estúdio fazendo os temas musicais e depois o Renato chegou e veio com a doutrina de Buda, Bíblia e Camões, enfim, e o Tao Te Ching, coisas que levam para esse caminho mais celeste, espiritual, do que aquela coisa terrena que aponta o dedo na cara das pessoas e tal. Eu acho que foi meio por aí, eu acho que esses dois discos indicam esse caminho, eu acho. Maneiro. Seguindo essa linha, eu queria perguntar para os três, né? Porque eu acredito que tenha sido uma coisa que vocês definiram juntos, que é sobre a apresentação, né? Ela foi dividida em 5 períodos, né? Que é o ar, água, terra, fogo e espírito. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi esse processo criativo, como é que vocês pensaram essa questão daí para poder apresentar no show. Na verdade, dentro desse repertório e também o repertório da Legião Urbana, enfim, né, os outros sucessos dos outros discos, que estão também nesse set list aí desse show. Mauro Berman, nosso contrabaixista, e é o diretor do espetáculo, enfim, que montou o set list e pensou nesse pentagrama, como você acabou de citar. E a gente lidou com isso, fala assim, pô, grande ideia e vamos seguir em frente. As pessoas palpitaram em que músicas ia entrar, como tocar e como fazer, mas em geral mantendo sempre os arranjos originais, né? Eu acho que é isso, não é, André? Exatamente, exatamente. Acho que tem uma. Vai muito. Essa coisa, essa ideia que o Mauro trouxe do pentagrama vem muito em cima disso que o Dado acabou de falar, da coisa de uma outra busca, né? De uma outra. Um outro tema de composição e de vida, acho. Tem uma. A gente procura ver, contemplar esse lado mais espiritual, né? E usando esse símbolo do pentagrama como uma maneira de exemplificar isso e separar as músicas de acordo com a sua característica mais quente, por exemplo. Então, músicas que têm mais a ver com fogo, qual que é a perna que tem o fogo, a perna do ar, a perna da espiritualidade, quer dizer, são 5 pontas que juntas contam uma história só, que juntas são a completude, né? E eu acho que, de alguma maneira, o que o Mauro conseguiu fazer foi dar uma cara, apesar de a gente estar contando a história essencialmente desses dois discos, de contemplar também as outras fases, as outras pontas da Legião e das músicas do Dado, do Bonfá e do Renato. Eu queria perguntar agora para o Bonfá, queria que ele falasse um pouco também sobre a questão da musicalidade, né? Vocês começaram a tocar lá nos anos 1980, né?
e agora retornam para poder novamente tocar as músicas da banda. E eu queria saber de você, o que que o público pode esperar? A musicalidade, a intensidade, vocês continuam com o mesmo vigor de antigamente para tocar essas músicas agora, ou é um sentimento diferente, é um espetáculo diferente? Cara, é, a gente está curtindo muito estar nesse momento, né? Tá tocando, porque a gente está com uma galera legal, né? O André tá com a gente e o Mauro, assim, assim, é uma banda, né? E é um momento completamente diferente, né? A gente pode-se dizer que a gente está com gás. A gente já está há 8 anos tocando junto, né? Com essa banda e a gente meio que já se entende, né? Na verdade, o fio condutor disso são as músicas, né? Então, assim, fica, fica bem mais fácil, né? Vamos dizer assim, porque tá na veia de todo mundo dessa banda, né? Não só a minha e do Dado, como do Lucas e do Mauro, do André e do Pedro, com o teclado agora. E é um show de rock, né? Basicamente, a gente, assim, o disco a gente já falou, é um momento diferente da banda, teve uma evolução da banda. E também tem essa evolução nesse momento, mas é difícil fazer um paralelo, né? Tem essas coisas todas aí. Eu acho que essa diferença, essa coisa que você falou das semelhanças, o que liga uma música da outra, o Dado falou, mas o que é interessante justamente são as diferenças também, né? Que enriquece o nosso o repertório desse momento, assim, né? Porque, assim, olhando de longe agora, assim, as coisas, se vê a coisa num contexto menor, né? Naquele momento a gente era muito jovem e um ano demorava muito para passar, né? Hoje em dia passa voando. Então a gente olha aqui e vê aquele momento assim, pá, não toma num tempo, a gente é diferente, você vê de forma diferente. Então, assim, hoje a gente consegue se concentrar em timbres e nas performances e entender um pouco melhor o que a gente fez naquela época, que era uma coisa meio atropelada. Assim, olhar distante e comentar é completamente diferente do que foi na realidade, assim, né? Mas é um momento muito muito legal para a gente, assim. Na verdade, eu sempre, assim, eu já imaginava que esse momento ia chegar um dia, e só que a internet não fazia parte dos nossos planos. Então, hoje a gente está aí tocando para tá tendo uma repercussão muito legal isso, né? Uma galera mais jovem, né? E tendo acesso a um repertório muito importante, eu acho, né? Que é o repertório da Legião e tudo mais. E a gente está fazendo o que a gente gosta de fazer, o que a gente está a fim de fazer nesse momento. Então, a gente está completamente focado, a gente vai sair para a estrada agora. Eu acho que é isso que um pouco que a gente passa um pouco essa alegria, assim, de estar fazendo o que a gente quer mesmo. Eu acho que, só te complementando, eu acho que tem uma coisa que a gente percebe, que a gente até percebe com relação a outras bandas, que a gente é analógico, entendeu, Vinícius? É uma banda totalmente analógica que faz tudo com muita som e fúria o negócio, entendeu? Tem a, a origem, né, da banda, acho que permanece do mesmo jeito, assim, o espírito de chegar ali no palco e esquecer o tempo um pouco. Acho que o palco é um lugar onde a gente anula o tempo. É um lugar onde o tempo é qualquer tempo possível. E acho que quem vai assistir o show acaba entrando um pouco nessa viagem do tempo com a gente. E não é uma viagem nostálgica nesse sentido, é uma viagem de estar num lugar onde a coisa está realmente acontecendo. As coisas no palco, a gente é muito de verdade aquilo que a gente está fazendo. É muito arriscado, não tem programação, não tem computador. São 5 caras tocando, entendeu? Acho que a gente mantém isso aí com uma força muito grande ainda até hoje. Legal. Nesse sentido também, eu queria saber um pouco sobre a preparação de vocês para os shows. Vocês realizam assim ensaios semanais? É uma coisa que é mais, eu posso dizer, natural, assim, de tipo, vamos lá no palco, vamos fazer o que a gente sabe. Como é que vocês lidam com essa questão aí do. Porque vocês falam que é um show de rock, né? Que tem essa questão de não ser tão analógica, né?
Então, às vezes, você Onde acaba... é totalmente analógico, é o contrário, é É, totalmente analógico. exatamente, isso. Né? E É aí, assim, ó, analógico aqui, ó. É um tempo que vai. É, A gente não consegue entendeu? acompanhar esse tempo assim, não. É, não. A gente fica mais solto. A verdade é justamente isso, que a É que coisa esse tempo é soltão aqui, isso aqui. não é. Mas ele tá ali, assim, né? A gente fica soltinho no palco, né? aham. Na verdade, a gente está ensaiando, a gente fez um mês de ensaio todo dia, durante o mês, toda semana, acho assim, segunda, terça, quarta, quinta, tal. E é legal para lembrar, assim, né? Porque, assim, todo mundo, como eu te falei, tem essas músicas lá ali na manga, né? Assim, porque as pessoas, quem tá com a gente junto, a gente tá curtindo. Assim, eu brinco que, na verdade, a Legião Urbana é tipo um transatlântico que rolando aí, e a gente bota para dentro o que a gente curte, entendeu? Então, a gente montou uma banda top, só de amigos super talentosos e estar junto nos ensaios foi muito bom e falar sobre as músicas, mas assim, ela vem de uma forma muito semelhante da original, né? Tipo assim, só que tá vindo muito legal, assim, sabe? É muito interessante, assim. Eu diria que a gente ensaiou muito, na verdade, são 2 horas de espetáculo quase, e músicas que a gente nunca tinha tocado, mas na verdade as músicas, como o Bonfaz falou, tá dentro da gente, enfim, do sistema, mas assim, o Lucas, que era um cara que foi Caxias, assim, tirou tudo e me ensinou a tocar certas músicas, entendeu? Tipo, Metal contra as Nuvens. Não, o dedilhado é assim, assim. Então, a gente teve muita direcionamento no sentido muito foco em tentar em fazer trazer essas músicas para o palco de uma forma super original, na verdade, mas assim como era assim no disco, como a gente sentia tocando isso ao vivo, enfim, é isso, é orgânico, foi o que o André falou, a gente é analógico, cara, é orgânico, tudo acontece no palco, tudo pode acontecer, a gente improvisa também e vai embora, entende? Mas é isso, é um show de rock que você tá, é permitido fazer isso, né? Assim, nesse sentido. Vem dessa escola, né? A gente estava meio acostumado a ter o Renato no palco e ser uma coisa imprevisível. Então, eu acho que essa coisa do contexto do nome que a gente criou e tudo, do 4 estações, que virou as 5 estações, e tal, traz um pouco dessa imprevisibilidade, assim, mas, assim, é uma imprevisibilidade, assim, no contexto do palco, a gente controla isso, né? Mas a ideia um pouco dessa turnê e tudo é trazer um pouco, assim, esse clima dos novos tempos, né? De algumas incertezas e climáticas, né? Por exemplo, né? Falando da quinta estação e tudo mais. E sei lá, eu acho que é isso, assim. Maneiro. Isso tudo que vocês falaram me deu ideia aqui para mais duas perguntas. A primeira, eu queria saber se vocês acham que esse show, que essas apresentações, elas podem conversar de alguma forma com a atual geração ou elas são mais feitas para quem já é fã da Legião Urbana? Olha, eu acho, sinceramente, o que está sendo colocado ali no palco são essas canções, que eu acho que são universais de repente, atemporais, no sentido em que, claro, tudo bem, é rock, são os caras analógicos ali tocando, baixo, bateria, guitarra e tal, e cantando coisas de verdade, mas eu acho que isso, a verdade, ela é atemporal e ela vai sempre adiante, não é perene, enfim, enfim, é uma questão que segue sempre, e essa é realmente uma grande experiência assistir essas pessoas. Eu vou assistir agora no palco aí uns malucos, é sempre uma grande experiência você ver os caras ali tocando ao vivo bom, enfim, a gente está tocando canções que estão no universo da música jovem, digamos assim, do rock brasileiro, com certeza. Então, a ideia A gente E é uma coisa, na verdade, assim, ontem mesmo eu tive com uma galera de 20 e poucos anos, assim, e vi fãs que sabem todas as letras mesmo, de 20 e poucos anos. Então, assim, as letras do Renato são fantásticas, assim, elas são meio que como um oráculo, né? Então, assim, ela aborda todo o comportamento social, político e tudo mais de uma forma poética. Então, tipo assim, isso sempre vai ser
atual, né? Tipo assim, fala muito da nossa sociedade e de uma forma inserir a nossa sociedade na sociedade global mesmo, sabe? Assim, eu vejo uma coisa... Então, assim, é uma coisa que não tem data. Essas músicas não são datadas, assim, né? Tipo assim, mesmo quando a gente fez a primeira turnê do primeiro disco, do segundo, onde tinha Que País é Esse, por exemplo, ela teve um ressignificado, assim, trouxe elementos, né? Então, assim, é por isso que eu digo que é um repertório importante, né? Que assim, eu acho que vale a pena as pessoas se debruçarem sobre esse material, assim, para abrir uns horizontes, entendeu? Assim, não só musicais, literário, assim, poéticos. Eu acho que a gente percebe isso quando a gente está no palco. Que a minha sensação também era a tua, Vinícius, assim, de que isso é uma coisa geracional que está lá para a galera de 40, 50 anos. E quando a gente vai no palco e olha para baixo, a gente vê de tudo quanto é tipo de gente, entendeu? De tudo quanto é idade, de tudo quanto é origem. Porque, assim, a banda mais popular dentro do fenômeno do rock nacional é a Legião, né? Não há dúvida sobre isso. Assim, a força que essa banda tem, ela foi passada geracionalmente. Então, o pai passou para o filho, o irmão passou para o outro irmão, e a gente percebe que é como um grande clássico, entendeu? Isso não tem idade, isso não fica velho. É uma coisa como você ouvir um Beatles, como você ouvir um Led Zeppelin. São coisas que tiveram uma sabedoria no seu tempo quando foram compostas de perceber o seu entorno, e isso se permanece até hoje, isso vale até hoje. Você pega uma letra que foi escrita em 1988 e ela hoje tem talvez até mais relevância do que quando ela foi escrita. Quer dizer, a gente percebe muitos momentos de encaixe do que a gente está falando agora, que foi dito, na verdade, lá atrás, e que funciona perfeitamente com o que a gente está vivendo agora. Ainda comunica, ainda emociona e ainda faz transcender. Eu queria continuar perguntando para você, André, uma pergunta assim mais individual. Eu queria saber para você, você foi ouvinte da Legião Urbana, né? E agora você canta as músicas da Legião Urbana no palco. Eu queria saber se são magias diferentes. Queria saber um pouco dos seus sentimentos sobre isso. Se são magias diferentes? De ser um ouvinte, de curtir as músicas e agora estar no palco tocando elas. Cara, você pode imaginar, né? Assim, eu ser porta-voz dessas canções para mim, uma maior missão da minha vida. Assim, é um privilégio sem igual como cantor, assim, é um desafio sem igual como cantor, porque eu, além de escrever como escrevia, o Renato também um dos maiores vocalistas que a gente teve na música brasileira. Então, para mim, é um baita de um desafio. E tem uma questão disso que eu estou te falando. Eu acho que é uma missão a gente tocar ao vivo essas canções. Eu acho que é importante demais. Assim, a gente eternizar ainda mais a força dessas canções. Assim como a gente... Isso é como Machado de Assis, como Nelson Rodrigues, na minha outra área, né, do teatro. São textos que são imortais. E a gente tem que levar isso para a quantidade maior de pessoas possíveis, porque o Brasil é feito disso aí, dessas leituras desses artistas, que souberam entender o seu tempo e traduzir o seu tempo, e estão aí até hoje por conta disso, por conta da sua antena privilegiada. Então, poder ser porta-voz dessas canções, depois de tanto tempo, e saber que elas têm essa relevância ainda, para mim, um maior desafio e, ao mesmo tempo, um maior prazer. André, isso foi lindo o que você falou, André, sinceramente. Muito Pô, bonito. Muito obrigado, legal. querido. É verdade. Que bom, querido. Eu queria Ai, ai. saber de vocês, que eu fiquei curioso aqui. Tem uma parte lá da apresentação que vocês vão tocar os hits, né? E eu queria Sim. saber se esses hits são só os hits desses dois discos, que já seria suficiente, ou se vão ser todos os hits da banda. Essa é uma curiosidade que eu tive. Tem umas músicas que a gente não pode deixar de tocar, né? Perfeito. Entendi. Mas fica Essa difícil. loucura, são muitos hits, né? É impressionante um repertório de, sei lá quantos discos, 8, 10, muita música que tocou no rádio, né? Muitos sucessos populares. São Então a 2 gente horas tem de que show. fazer, né? São 2 horas de show. Quem for vai poder tirar a barriga da miséria. Pode ficar tranquilo que vai cantar tudo que quiser cantar lá. Vai ser demais.
Eu imaginei porque acredito que muitos fãs iam nessa expectativa, né? E é sempre bom a gente poder elucidar essa questão para não ficar nenhuma expectativa em vão para os fãs. Mas beleza, vocês vão realizar o show aqui em Brasília dia 13, né, de maio, e sempre tem essa sinergia, né, de Legião Urbana tocando em Brasília, e é realmente diferente tocar aqui na cidade, ou vocês já sentem que o Brasil é a casa de vocês? Como é que é essa questão? Ó, olha só, eu, para mim, na minha vida, enfim, eu tenho 58 anos hoje, já rodei o mundo, moro há 35 aqui no Rio de Janeiro. E quando alguém me pergunta, da onde você é? Eu falo, eu sou de Brasília, cara, eu vim de lá. Ali que eu me criei, criança e adolescente, momentos imprescindíveis né, para a sua formação. Assim, Brasília tem esse astral. Quando a gente morou lá no final dos anos 70, os anos 80, era um lugar realmente mítico, não sei, um lugar diferente de qualquer lugar no planeta, e onde essas pessoas se encontraram e fizeram essas canções, enfim, e remodelaram, digamos assim, o lance da música e da cultura jovem, né? Eu posso dizer assim, né? A gente, Capital, Plebe e tal. E, é claro, no Brasil inteiro, o Paralamas, Titãs, Barão, enfim, e tantas. Mas a gente em Brasília, que era um lugar realmente no meio do país que as pessoas não davam a melhor interesse, entendeu? É um lugar de política e tal, que não é uma coisa, né, que tem uma imagem pública bem ruim. A gente veio de lá e transformou, acho, e botou aquele lugar, Brasília, no mapa do Brasil cultural, digamos assim. Então eu falo assim, eu sou de Brasília. Maravilha. Eu tenho mais duas perguntas aqui para a gente fechar. A primeira, eu queria saber de vocês. Vocês falaram que ensaiaram aí o mês todo, né? Vocês já estão há 8 anos tocando juntos. E eu queria saber se vocês, às vezes, não sentem, assim, nessa reunião de vocês, nessa questão de estar sempre tocando juntos, vontade de criar novas músicas, vontade de criar um novo repertório. E queria também saber como é que vocês se sentem em relação a isso, se vocês têm um pouco de, talvez, medo da repercussão que isso poderia ter, até por vocês ainda carregarem essa questão do nome da Legião Urbana com vocês, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de possíveis novas músicas. Não, o que eu acho é o seguinte, o Bonfas tem as músicas dele, tem né, quando ele vai fazer música, ele faz as músicas dele, eu também, a mesma coisa, e o André também. O que a gente está ali é essa missão que o André falou, cara, de botar as músicas da Legião. A Legião, né, se encerrou em 96. E Uhum. claro que a gente pode fazer músicas juntos, mas não vai ser a Legião Urbana, vai ser outra coisa. Vai ser pro disco do André, pro disco do Bonfas, sei lá, eu. Mas a nossa missão é essa do André, que o André falou aí, enfim, que é isso. E já é uma missão, porra, quase impossível, entendeu? Tipo, não é fácil. Já tá bom. Entendi. Beleza. Para a gente fechar aqui, a minha última pergunta relacionada à Legião Urbana vocês estão realizando esses shows agora, né, de turnê, de tributo e tudo mais. E eu também queria saber um pouco mais da vontade de vocês. Se vocês não sentem vontade de tocar em grandes festivais, assim como, por exemplo, Rock in Rio, Lollapalooza, que a gente vê aí que outras bandas do rock também, que continuam aí na ativa como Capital Inicial, Detonautas, eles continuam tocando nesses grandes festivais. E aí eu queria saber de vocês, vocês não têm a vontade, se não existe esse convite. Queria saber de vocês um pouco sobre essa questão. A gente fez grandes festivais, a gente fez João Rock, a gente fez Planeta Atlântida, que são Uhum. festivais bem legais e que as experiências que a gente teve, por exemplo, no João Rock foram sensacionais. Posso falar pessoalmente, vou te falar qual é a minha opinião. Eu adoro tocar em festival. Então é uma questão, acho, de conciliar agendas e interesses e tal. Acredito que estou falando por mim, mas talvez pela banda, a gente tem total interesse em fazer esse tipo de coisa. Assim. É só chamar que a gente vai. Como É, diria. A gente é festeiro também. Isso não, aí. e é uma delícia. A gente encontra os amigos, as bandas co-irmãs, é sempre uma festa. A gente adora fazer. O Prime Rock a gente já fez. Agora, esses grandes festivais, a gente está esperando um convitinho aí. Chama a gente, pessoal. Agradecer aí vocês o tempo que vocês estiveram disponíveis para falar aqui com a gente do Metrópolis, desejar sucesso aí com a turnê
Espero que realmente vocês continuem emocionando aí os fãs pelo Brasil e deixar aberto esse espaço aqui agora no final para vocês convidarem a galera aí para curtir os shows de vocês. Depois eu vou. Eu acho que é aí, Brasília, dia 13 de maio, pô, uma data, porra, é meu casamento, eu casei dia 13 de maio, Olha essa data só. da abolição, eu me escravizei. Aí isso há muitos anos atrás. Mas uma data simbólica, Brasil, é tipo Brasília, 13 de maio, feriadão, partiu, né? Vamos assistir um grande show, cara, um show de rock. Brasília, né? O berço do rock, de, sei lá, tal, um dos berços do rock do Brasil. Eu acho que a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, e é isso, é analógico, e é energia, e é distorção, e é essas coisas todas. Vamos embora. Eu quero falar um negócio para vocês. Essa é a nossa terceira turnê, desde que a gente se juntou em 2015. E eu vou falar, essa é a melhor, pessoal. Não deixe de ver, porque a gente caprichou pra caramba nessa turnê. Tá, o show tá redondinho, tá tudo bonito. E eu quero convidar todos os brasilienses a prestigiar a maior banda do Brasil, que nasceu aí na terra de vocês. Não é brincadeira, não. Vocês puderam conferir a entrevista com o pessoal que está na turnê, nova turnê de tributo à Legião Urbana. E se vocês gostaram do conteúdo, curtam, compartilhem o vídeo e sigam o Metrópolis nas redes sociais para mais conteúdos como esse. Até a próxima.